Minutos de Negócios, com Jéssica Santiago. Boa tarde, Jéssica Santiago com a gente aqui na Guará FM, programa Edu na Rádio. Oi, Jéssica, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, Leonardo, e você? Tudo bem, graças a Deus, muito bom, né, gravar nosso programa aqui, muita gente sendo ajudada. Você acredita que no primeiro programa a gente bateu um papo com o Ronaldo, da Fortune, da Fortune, como eles costumam dizer, né? Isso. Da Fortune, que trabalha com os brindes. E o Ronaldo nos doou 15 cestas básicas, né? Uhum. Pra gente levar para 15 famílias carentes. Foi muito bacana. Lembro. E nessa semana a nossa equipe já esteve lá, já pegou, e em breve a gente vai ter o registro aí das famílias recebendo uma cesta básica dessa, Jéssica, às vezes uma família inteira acaba sendo suprida aí por um mês. É muito bacana. Muito bacana. Legal, que bom. E eu queria agradecer porque, né, você, juntamente com a Dale Carnegie, esse momento é de vocês, então vocês têm participação nessas 15 cestas básicas que vieram como um super presente aí. Obrigado. É um prazer fazer parte disso daí. Muito bom. Jéssica, hoje o bate-papo sou eu e você. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria aproveitar que eu tive uma conversa, e vai estar no programa de hoje também, uma conversa com a Fernanda Rocha. Ela é advogada trabalhista. E a gente teve um bate-papo muito bacana sobre a questão de home office. Ela trouxe vários assuntos, assim, 3 tópicos delicados. Um falando sobre questão de hora extra, porque normalmente quem está em home office trabalha por demanda, então não tem hora extra. Outras pessoas têm porque tem que entrar no sistema e marcar ponto e tal. Falou sobre a questão de tomar cuidado de não misturar uma coisa com a outra, as coisas de casa com as coisas do trabalho. E ela trouxe uma coisa super interessante, que ela falou sobre preparar o seu espaço de trabalho, de equipamento. Então, essa questão legal, que as empresas nada na lei obriga as empresas a pagar, mas sobre a importância de você criar um ambiente favorável ao trabalho, né? Às vezes investir numa boa cadeira, uma mesa que o computador fique na altura dos olhos, porque a pandemia tem se estendido. Então, ter esse cuidado para que o estresse, né, ele não ganhe força e a tua qualidade de entrega ela caia. Legal. E a gente tem conversado assim com muitos clientes, né? Eu trabalho, eu também sou da Dale Carnegie, para quem não sabe, e eu tenho contato com muitos empresários, muitos líderes de equipe, e todos eles relatam muito essa questão do home office. E os relatos são: meu trabalho dobrou, meu trabalho triplicou, eu estou recebendo menos, estou trabalhando 3 vezes mais e ganhando 3 vezes menos. Eu ouvi isso na semana passada. Que orientação que você pode dar nesse sentido de controle de estresse, de você gerir o teu estresse, de você trabalhar toda essa questão emocional? Outro fator, desculpa estar me estendendo tanto, mas porque a gente ainda tem um outro fator: você está dentro de casa, teus filhos têm uma demanda emocional maior, ou seja, eles estão ali entediados, o relacionamento às vezes com o cônjuge está mais intenso do que o normal, então às vezes ele está um pouco delicado também. Como equilibrar tudo isso? Qual a direção que a Dale Carnegie traz em relação a essa questão do estresse, Jéssica? Legal. Bom, acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar, né, Leonardo, é que, primeiro de tudo, isso que a gente está vivendo agora não é o home office normal, né? Porque para muita gente tá dando esse susto, assim, nossa, home office é isso? Não, home office não é isso. Por quê? Numa situação de home office normal, teus filhos não estariam 24 horas, 24 horas por dia dentro de casa, às vezes seu esposo ou sua esposa ou namorado não estaria 24 horas dentro de casa, você não estaria proibido de ir num restaurante, de ir num outro lugar, de às vezes trabalhar de um café. Então, não é um home office normal. A gente não pode encarar como se fosse, né? É uma situação muito específica. E aí, primeiro, acho que um dos princípios de preocupações e de estresse que nós temos na Dale Carnegie é sobre alguns hábitos de trabalho. E isso que a Fernanda falou sobre organização é fundamental. Porque até então a gente trabalhava com computador, mesmo quem trabalhava com laptop, às vezes trabalhava poucas horas por dia no laptop. Então, você ficar, né, escrevendo, olhando para baixo, não te fazia tanta diferença. Agora que você está ficando várias horas,
vai fazer diferença. Se você tem uma mesa na altura certa, se você tem um computador na altura dos olhos, se você tem uma cadeira preparada para isso daí, né? A gente tá ficando tanto tempo sentado, gente, a gente não anda nem de uma sala para outra mais, né? Então, isso que a Fernanda falou, entra, inclusive, num dos princípios que a gente tem na Dale Carnegie, de você se organizar, né, para poder conseguir trabalhar. Então, o ambiente, a gente já tem tanta coisa para estar estressado, que o ambiente não seja mais um fator, né, de trazer desconforto, de trazer estresse e ansiedade para a gente. Então, a questão da iluminação, de você estar num local iluminado. Que eu, por exemplo, uso óculos, troquei a lente do meu óculos para ter aquela proteção, porque eu nunca fiquei tanto tempo direto no computador, então estava me incomodando, né? Então, a gente precisa se preparar. A gente precisa preparar o trabalho, digamos assim. Okay. E outros fatores... Ô, Jéssica, pode continuar, falar. vamos lá. Pode perguntar, Leonardo. A pergunta é assim, e outros fatores? Porque essa prorrogação da pandemia, começam a surgir as preocupações, que é um potencializador do estresse. Uhum. O que fazer para eu poder me manter firme ali e dar sequência para o meu trabalho, porque eu preciso dos resultados, mas os resultados não estão bons, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho certeza de absolutamente nada. Como trabalhar essa questão das preocupações? E você não tem, e a tua empresa, a sua organização provavelmente também não tem. Então, ela não consegue nem te dar esse direcionamento agora, né? Assim, o horizonte de tempo que a gente raciocina diminuiu para todo mundo. Então, aí você trouxe uma palavra muito importante, as preocupações. O que é uma preocupação? É uma coisa, a preocupação ela é um sentimento. Eu olho para essa situação, eu penso nessa situação, e isso me gera um sentimento de preocupação. Isso faz eu me sentir preocupado. Não necessariamente existe alguma coisa que eu posso fazer sobre isso. Então, eu tenho que saber diferenciar. Quais são as coisas que me deixam preocupadas, que eu consigo fazer alguma coisa para mudar? E quais são as coisas que me deixam preocupada que eu não consigo mudar? Então, você fala assim, cara, eu estou preocupada com o coronavírus, com quanto tempo isso vai durar? Tem alguma coisa que nós, réis mortais, que não estamos pesquisando vacinas, podemos fazer em relação a isso? Nenhuma. Então, eu preciso administrar a minha reação. Aí é uma questão de escolha mesmo, Leonardo. Assim, cara, administre e decida quanta ansiedade você vai pôr nisso daí. Tá disposto a ficar doente, preocupado por uma situação que você não consegue resolver? Né? Quanta gente está tendo sintomas, às vezes, de Covid e não tem, de tanto que fica preocupado, de tanto que assiste jornal, de que não sei o quê, e vai entrando nessa somatização, né? Então, se tem uma preocupação que você não consegue resolver, você que decide quanta ansiedade você vai pôr. Se você não conseguir fazer essa escolha, provavelmente você vai estar pagando um custo muito caro, em termos de saúde, em termos de ansiedade, de psicológico. Outras coisas que preocupam... Desculpa, vou só fazer o paralelo. Só me explica aqui. Tá, vai lá. Porque tem outras coisas que preocupam. Fala. É porque esse assunto aqui é muito interessante, né? Mas, assim, na prática, a pessoa que está ouvindo, está acompanhando aqui o programa, na prática, como é que ela faz isso? Você falou da escolha. Isso aqui é uma escolha. Como é que eu controlo isso? Como é que eu faço? Você tem que achar alguns gatilhos. Então, por exemplo, eu já ouvi alguns clientes, alguns participantes falarem assim, eu parei de assistir jornal. Eu descobri que eu não sei lidar com a quantidade de informação que chega. Como eu não sei administrar, eu parei de assistir. Eu não assisto. Então, eu não me exponho a uma coisa que eu não sei administrar. Então, você tem que achar quais são os seus gatilhos, assim. O que faz você entrar num nível de ansiedade que você não aceita mais. Mas o principal, Leonardo, é que cada limite de cada pessoa é muito diferente. Então, às vezes, o meu limite para uma ansiedade é um e o teu é outro. Então, só quem dá conta de determinar isso é a gente, sabe? Então, assim, às vezes, para algumas pessoas, não, já estou acostumada a ter que tomar remédio para dormir e tal. Então, nesse momento, ter isso não é um problema para mim. Não é uma coisa que me incomoda, porque eu já fazia isso em outros momentos. Beleza, se isso para você é aceitável,
né? Você sabe que você ainda está num nível normal. Agora, se você nunca tomou remédio para dormir e de repente na pandemia você não consegue nunca dormir sem tomar remédio, sem tomar alguma coisa, ou você está passando várias noites em claro, eu nunca tinha tido insônia na minha vida. A primeira vez foi agora na pandemia, de virar mesmo a noite sem dormir, foi a primeira vez que eu tive isso. Quando eu percebi, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar onde é que eu estou passando dos limites. E uma das coisas que me fez escolher essa quantidade de ansiedade, eu falei, eu não posso ir até depois de 9, 10 horas no computador. Então, o computador, em alguns momentos, eu quero fazer coisas de lazer no computador, mas eu não faço. Porque eu falo, não, não posso, porque a minha agitação já está muito grande. Então, meu cansaço já está muito grande. Então, mesmo que sejam algumas coisas que eu gosto de fazer, eu dei uma cortada, deixei um pouquinho de lado, porque estava me gerando. É engraçado, né? Você falar assim, sentar aqui nesse lugar onde eu sento para trabalhar, mesmo que fosse para fazer outras coisas, já me deixava agoniada. E aí eu falei, não, para, então eu não posso. Então tem hora que eu pego meu computador, tiro daqui, vou fazer as coisas em outro lugar. Então se eu vou fazer uma coisa que é um hobby, mesmo que seja no computador, eu não sento nessa mesa e nessa cadeira. Eu vou para outro lugar da casa e faço em outro lugar, para ter pelo menos essa sensação, sabe? Então a gente faz esses pequenos gatilhozinhos que, se você parar para prestar atenção na sua rotina, você vai ver os momentos ali onde te dá esse desespero. E aí são momentos que você pode tentar mudar, assim. Então, se é na hora do jornal, se é na hora de dormir, se é na hora que você vai fazer alguma coisa, né, diferente, ou um ambiente de trabalho, e aí você cria algumas mudanças que te ajudem a sair disso daí. Muito bom, muito bom. E aí o outro lado da preocupação são algumas preocupações que eu tenho controle, sim. São coisas que eu posso resolver. Aí é diferente. Aí eu tenho que me posicionar. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando dessa questão de estar com o marido ou com a esposa ou com os filhos 24 horas por dia dentro de casa, não sei o quê. E às vezes eu pergunto assim para os clientes, né, e você já conversou com ele? Como é que está sendo a sua experiência de trabalhar de casa? E já fizeram acordos? Não sei o quê. Falou, como assim? Cara, você não fez acordo ainda de quais são os horários que eu cuido das crianças, qual é o horário que você cuida, qual que é o horário mais fácil para cada um, como é que cada um vai se ajudar, porque é um cenário totalmente novo. Então, tem algumas coisas que às vezes nos preocupam. Então, eu estou preocupada porque meu espaço de trabalho eu não consigo, aqui no meu, por exemplo, eu não consigo isolar, né? Eu não estou numa sala fechada. Então, às vezes alguém da família passa por aqui, assim, ó, atrás do computador. Então, eu preciso fazer acordos o tempo todo, de falar assim, olha, agora de 7 às 8 eu vou estar num evento que não dá para eu ser distraída, não dá para ninguém chegar ali e tentar conversar comigo, eu vou estar em reunião que não dá para interromper. Às vezes eu falo, ó, de 7 às 8 ninguém pode passar na sala. Pega o que vocês têm que pegar e fica cada um no seu canto. Então, tem algumas coisas que a gente consegue resolver, né? A gente consegue administrar. Então, às vezes você tá, tô preocupado porque minha internet não suporta, não tá dando conta. Você já foi atrás de ver quanto é um plano de internet, quanto que custa? Se você deixa de gastar com uma outra coisa para gastar com a internet agora que é uma prioridade, né? Eu tô preocupado porque eu faço todas as tarefas da casa sozinha. Você já tentou, às vezes, ter apoio de alguém? Eu, no começo, fiquei muito tempo sozinha dentro de casa, num apartamento pequeno. E isso começou a me deixar preocupada. Eu falei, pra quê? Deixa eu ir pra casa da minha mãe, ficar lá uns dias com ela. Né? Eu tive outras clientes que falaram assim, eu fico preocupada porque vai dando a hora do almoço, eu tenho que fazer o almoço, não sei o quê. Aí eu perguntei, falei, quantos anos tem os seus filhos? Não, uma tem 16, outra tem 18. Eu falei, qual a dificuldade de fazer um acordo? Né? Tipo assim, vamos se virar aí pelo menos duas vezes na semana, a galera se vira sem você. Ela falou, mas eu fico com o coração tão apertado. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas para não entrar num piloto automático, né? Então, o importante é isso, assim. Tem coisas que você não tem controle, administre a sua reação. Você faz isso achando alguns gatilhos e mudando algumas coisas bem pequenas, mas que já te ajudam. E elas só vão ajudar a forma como você reage a isso. Agora, se tem coisas que te preocupam, que você pode resolver,
para de fugir delas, vai lá, senta, conversa, vai lá, pega o telefone e resolve, porque senão elas só vão crescendo e vão se tornando cada vez maiores, né? Ok, muito bom. Excelentes dicas, Jéssica. Jéssica, para a gente poder, para os nossos ouvintes, todo mundo que está acompanhando, que acompanha também pelas redes sociais, para poderem saber um pouco mais do teu trabalho, o trabalho da própria Dale Carnegie, como é que faz? Bom, a gente está em todas as redes como Dale Carnegie Brasília, no Instagram, no LinkedIn, tem o nosso portal também. E como que escreve, né? Escreve Dali, então D-A-L-E, Carnegie, C-A-R-N-E-G-I-E. Dali Carnegie, aí no Instagram e no LinkedIn, Dali Carnegie Brasília. Então, Dale Carnegie Brasília. São as nossas redes, aí a gente está sempre discutindo algumas dicas de liderança, de estresse, de como a gente lida com relacionamentos no mundo profissional. Então, quem quiser seguir já vai ter acesso aí a bastante conteúdo e a alguns eventos que a gente tem feito agora nesse momento. Muito bom. Vocês estão com um evento gratuito toda quinta-feira, não é isso? Estamos, a gente chama de Dale Carnegie Drops. São alguns eventos de 1 hora, né? Em que a gente tem discutido temas diferentes com profissionais que sejam referência no mercado, né? Então a gente já conversou um pouquinho sobre tomada de decisão, a gente conversou um pouco com o Francisco Nunes, e ele contou um pouco do momento que ele teve essa tomada de decisão. Ontem a gente teve com um dono de uma rede de clínicas em Brasília, que é o Rodrigo Américo. Então, ele também conta um pouco da história dele de liderança, de como que ele implementou a cultura organizacional da empresa. Então, a gente tem trazido empresários, profissionais de referência, né, para conversar um pouco com a gente toda quinta-feira, às 19 horas. Você consegue achar o link lá no nosso Instagram, que é uma conferência que a gente está fazendo pelo Zoom, para poder trocar uma ideia com essas pessoas e trazer algumas dicas, né, baseada nas experiências deles para pessoas que estão passando por esses momentos agora. Ok, bom demais. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, faça a sua inscrição. Tem inscrição, tem tudo isso, Jéssica? Tem. Na próxima semana a gente vai conversar sobre a parte de negócios, principalmente para quem é autônomo, né? Então a gente vai conversar com o Marcelo Moretti e com a Janine Araque. Na próxima quinta-feira, entra no Instagram da Dale, @Dale Carnegie Brasília, e aí você vai achar lá na nossa bio o link para fazer a inscrição nesse evento da quinta-feira que vem. Ok, então, já garante seu lugar. Entra lá agora e já faz sua inscrição. Jéssica, obrigado demais. Fica com Deus. Um abraço a todo mundo lá na Dale Carnegie. Aqui a casa é de vocês, viu? Obrigada, Léo. Um Beijo de grande. Fica com abraço. Deus. Tchau.